Olá, igreja. Olá a todos. É um prazer novamente estar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a alma, a psique. A alma não deixa de ser como se fosse uma impressão digital do nosso ser. Cada um tem a sua, diferentemente do outro. Nós vamos ter a ajuda de Luciano Subirá. Talvez já tenhamos abordado esse assunto há uns 3 anos atrás, algo semelhante, né? Mas como diz a palavra, de novo lhes falava Jesus. E o Senhor está sempre repetindo e reforçando os seus ensinamentos para que possamos praticar a palavra. Antes de abordarmos o assunto alma especificamente, precisamos dizer que é notório, né, que todos sabemos que somos tripartidos, com corpo, alma e espírito. A palavra confirma isto em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: "O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Corpo, alma e espírito. Todo o nosso ser deve se tornar íntegro e irrepreensível para o nosso Senhor. Cada parte do nosso ser tem seus constituintes. O nosso espírito, por exemplo, é formado pela consciência, pela intuição e pela comunhão. Só conseguimos ter comunhão com o Senhor, com o nosso Deus, através do espírito. A nossa alma, por mente, vontade e emoção. O nosso corpo, por cabeça, tronco e membros, de uma maneira mais simplista, ou células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo. Ainda existe o coração espiritual, né? Não é o coração físico, mas o coração espiritual, que é muito citado na palavra e é formado pela consciência, que é uma parte do espírito, e pela alma, mente, vontade e emoção. Este é o coração, consciência mais a alma. Romanos 8:6 diz que a mente, né, o modo de pensarmos na carne, dá para a morte. Mas se for no espírito, se a mente for levada ao espírito de Deus, dá para a vida e paz. A consciência, se ativada, se ela funciona, ela é muito importante para levar a nossa mente ao espírito. Entretanto, se for uma consciência cauterizada, inativa, a tendência é a mente ser levada para a carne, e consequentemente para a morte, para situações de morte. O nosso espírito, ele é salvo pelo Senhor através do nosso crer. O nosso corpo se tornará um corpo de glória quando o Senhor voltar, quando Jesus Cristo voltar. Mas a salvação da nossa alma é responsabilidade total nossa, de cada um, e dura toda a nossa vida nesta terra. Salmo 19:7 nos fala: "A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples." A lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. A palavra restaura a nossa alma. Nós podemos, como pessoa, ser totalmente restaurados, renovados e revigorados. Tiago 1, de 21 a 22, nos fala: "Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma." A palavra é capaz de salvar a vossa alma. "Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos." Ou seja, pratique a palavra. Seja um cristão ativo, atuante, não só um cristão de orelha, né, que só ouve, mas não põe em prática o que está aprendendo. João 1, capítulo 1, versículo 1 diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." No versículo 14: "E o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós." Ou seja, a palavra é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus. Esta palavra é poderosa para salvar, no grego sozo, a sua alma, a nossa alma. A palavra tem o poder de restaurar a minha alma, porque a palavra é o próprio Deus falando e entrando em nós,
para nos amadurecer. Estamos falando de salvação, vale a pena recordarmos. Como podemos ser salvos? Romanos 10, de 8 a 10 e versículo 13, nos diz, de uma maneira simples, direta, como podemos ser salvos. É muito simples. A palavra do Senhor, diz essa passagem da Bíblia, a palavra do Senhor está perto, está na nossa boca e no nosso coração. Se com a boca confessarmos Jesus como Senhor e no nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. A palavra está na nossa boca, no nosso coração. Se com a boca confessarmos Jesus como Senhor, Senhor Jesus, o Senhor Jesus é o meu Senhor, e no nosso coração crermos que Deus o ressuscitou, que ele não está morto, ele ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Todo aquele que invocar, que chamar o nome do Senhor, será salvo, Senhor Jesus. A salvação jamais é perdida, mas há diferentes graus de maturidade na vida cristã. Mateus 25, de 1 a 13, fala da parábola das 10 virgens. Fala que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, com suas lâmpadas, foram encontrar-se com o noivo, que é o próprio Senhor, e diz respeito à vida divina em nós. Todas as 10 virgens eram salvas e haviam dormido, estavam mortas. 5 eram nécias, incapazes, ineptas, não faziam o dever de casa, e 5 prudentes, precavidas. As nécias tinham vasilhas, mas não tinham azeite nas vasilhas, e, portanto, as lâmpadas estavam se apagando. A comparação é com uma lamparina que tem lá seu pavio, tem o óleo, aí se acende esse pavio, o óleo vai fazer permanecer esse pavio aceso e vai produzir a luz, vai produzir brilho, né? Então as lâmpadas dessas nécias estavam se apagando, porque não tinha azeite. As vasilhas correspondem à nossa alma. O azeite na Bíblia diz respeito ao Espírito do Senhor e as lâmpadas ao nosso espírito. Então, as vasilhas, a nossa alma, o azeite ao Espírito Santo, ao Espírito do Senhor, e as lâmpadas ao nosso espírito. As prudentes tinham vasilhas, que é a alma, com azeite, com o Espírito Santo. E tinham as lâmpadas, que é o nosso espírito, acesas, funcionando, nosso espírito funcionando, o espírito dessas virgens precavidas, prudentes, estava funcionando. A palavra diz que devemos ser o sal da terra, a luz do mundo. Entretanto, como podemos ser a luz para as pessoas se não tivermos as lâmpadas acesas, o nosso espírito brilhando? O espírito, preenchido com o Espírito Santo. À meia-noite, o noivo, o Senhor, voltou. As 10 virgens foram ao seu encontro. As apercebidas, as prudentes, que deixaram-se ser trabalhadas pelo Senhor, entraram com o noivo para as bodas. A interpretação aqui é o milênio. A porta fechou-se e as 5 nécias ficaram de fora. Elas pediram para abrir a porta, mas o noivo, o Senhor, respondeu: não vos conheço. Não houve intimidade durante a vida delas com o Senhor. O Senhor não as conhecia. É sério isso. Precisamos vigiar sempre, pois não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vai voltar, ou quando vamos dormir no Senhor, quando vamos morrer. Lembre-se que o nosso amadurecimento se dá em vida. Mateus 25, de 14 a 30, diz outra parábola, a parábola dos talentos, que está em seguida. Fala sobre a nossa obra de acordo com a vontade do Senhor. Então, das 10 virgens, a respeito da vida em nós. E a dos talentos fala da obra que a gente faz com relação à vontade do Senhor. Todos os envolvidos nesta parábola dos talentos são salvos. A um, o Senhor deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A distribuição, quem faz é o próprio Senhor, segundo a capacidade de cada um. Foi dado chance para que cada um negociasse o talento e multiplicasse. O que ganhou 5, logo ganhou outros 5. O que ganhou 2, logo ganhou outros 2.
Mas o que ganhou um talento, que é a grande maioria das pessoas, escondeu na terra o seu talento e não negociou. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos para ajustar contas. Isso tem relação com a volta do Senhor para nos julgar. Os que ganharam 5 e 2 talentos a mais, além dos que tinham, foram elogiados e recompensados. Diz o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Já o que recebeu um talento e o escondeu na terra, ao devolver ao Senhor, ouve do seu Senhor: servo mau e negligente, cumpria que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10. Pode parecer isso injusto, mas para o Senhor não é, não. É a vontade dele. A expressão os banqueiros pode-se entender como aqueles que podem multiplicar o talento. No caso, a igreja, né, outros irmãos. E termina dizendo: todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Até o único talento, se ele não for negociado, se ele não multiplicar, não produzir frutos para o Senhor, vai ser tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Não é a intenção da gente querer entender e explicar exatamente o que é estar fora e sofrer choro e ranger de dentes. Não há unanimidade nessa interpretação, mas está claro que quem se deixa ser trabalhado pelo Senhor e é ativo no Senhor, multiplica seus talentos e recebe um prêmio, talvez o reino milenar aqui. Ao contrário, quem é passivo e não se deixa ser trabalhado pelo Senhor, não multiplica o seu talento. De algum modo será amadurecido, mas com penalidades, né? Com situações que não são agradáveis, choro e ranger de dentes. Enfim, todos os salvos estarão amadurecidos na Nova Jerusalém, a morada definitiva de Deus com o homem. O Senhor quer nos salvar por completo, espírito, alma e corpo. Na regeneração, ou na conversão, ou no novo nascimento, isso a gente vê em Nicodemos, né, Mateus 3, de 1 a 13, o espírito é regenerado. Você, ao crer no Senhor, ganha a salvação, ganha a vida eterna. Esta salvação jamais é perdida. Uma vez filho de Deus, sempre filho de Deus. Isto aconteceu e é passado. No futuro, aguardamos a redenção do nosso corpo. Teremos um corpo de glória. 1 Coríntios 15, 50 a 53 diz: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Está se falando aqui da transfiguração. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Alguns já dormiram, muitos já dormiram, outros não vão ter dormido na época da volta do Senhor, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, da 7ª trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível, este corpo que nós temos, se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Este é o corpo da glória. Quando nós veremos o Senhor, seremos julgados por Ele nos céus, no tribunal de Cristo, todos os salvos. A salvação ocorre em todos os tempos da nossa vida, todos os tempos. Atos 15, 11 fala que fomos salvos no passado. Diz lá: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. 1 Coríntios 1, 18 diz que somos salvos, presente. Diz lá: certamente a palavra da cruz, ou a pregação da cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Romanos 5,10 diz: no futuro seremos salvos, diz lá, porque se nós, quando inimigos,
fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, passado, presente e futuro. A salvação se dá em todos esses tempos. Uma parte da nossa salvação, minha e a sua, já aconteceu no nosso espírito, quando cremos. Outra parte está acontecendo, é a salvação da nossa alma, que dura toda a nossa vida. E a outra parte irá acontecer, o nosso corpo, quando será transformado num corpo de glória. Vivemos agora a fase da santificação, que é a salvação da nossa alma, que é de competência e obrigação nossa, exclusiva de cada um. Tiago escrevia para pessoas já salvas. Tiago 1, versículo 2 diz, meus irmãos, pessoas já salvas. No versículo 18 ele diz, Deus nos gerou pela palavra da verdade. Refere-se aqui ao novo nascimento, quando nós somos gerados em Deus, ou por Deus. Versículo 19, sabei dessas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. É necessária muita transformação para a gente praticar isso. Fala da importância da salvação da alma. Tiago 1, versículo 21, diz, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo ou vestígio da maldade. O vestígio da maldade é um sinal de que o pecado passou por nós e deixou ali algumas marcas. Esses vestígios precisam ser eliminados no processo de santificação. É necessário acolher a palavra com mansidão, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Esse processo é chamado de santificação e se dá pela ação da palavra de Deus em nós. Vestígios da maldade são marcas do pecado, moldes no mundo, situações que o mundo nos aplica. Paulo diz para não se conformar, não tomar o molde do mundo. Ainda, vestígios da maldade, feridas de emoções, de experiências que tivemos e que se tornaram dores para cada um de nós. Para tudo isto, a palavra é poderosa para nos restaurar. Romanos 12, 2 diz que precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Diz lá esse versículo. E não vos conformeis, não tomar forma, não tomar o molde com este século, com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim como as nossas células se renovam todos os dias, também a nossa mente precisa ser renovada diariamente no Senhor. Efésios 4, de 22 a 24, vai falar de nos despir do velho homem e nos revestirmos do novo homem e nos renovarmos no espírito da nossa mente. Diz lá, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, segundo a cobiça, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Para aqueles que já iniciaram a caminhada da salvação, é preciso haver uma renovação na mente, todos os dias, nos nossos sentimentos, pela operação da palavra de Deus. É a palavra que nos renova, o lavar da palavra que nos renova. João 17, a oração sacerdotal de Jesus, no versículo 17, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Efésios 5, 25 a 26, fala da santificação da igreja, também pela lavagem da palavra. Diz lá, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, a igreja, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Então a palavra nos lava, nos santifica e santifica a igreja também. Provérbios 4, 22 a 23, fala em atentar para as palavras do Senhor, inclina os ouvidos. A palavra de Deus é vida, tem poder de sarar todo o nosso ser. Diz lá essa passagem, filho meu, atenta para as minhas palavras,
Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, os ensinamentos, né? Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, do teu coração, procedem as fontes da vida. Então, o nosso coração, que é a consciência, mais a nossa alma, mente, vontade e emoção, precisa ser protegido do inimigo. A nossa alma é, sim, um campo de batalha entre Deus e o inimigo, entre Deus e o diabo. Tiago nos diz que temos que acolher com mansidão a palavra em nós, a palavra implantada em cada um de nós. Não devemos resistir a Deus, devemos nos apoderar da palavra, né? Tomar poder dela, como se fosse um constituinte do nosso ser. Precisamos nos dispor, sermos vulneráveis à palavra de Deus e à ação desta palavra. 1 João 3,9 diz que a semente de Deus permanece em nós. Diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pode pecar? Pode pecar, mas não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A palavra, como uma semente, gera vida e frutos em nós. Devemos cooperar para que a palavra de Deus possa agir em nós e produzir frutos. Hebreus 4,12 fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, divide alma e espírito, divide juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra penetra no mais profundo do nosso ser. Diz essa passagem: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, aquela que corta dos 2 lados, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, ela divide alma, espírito, medulas, juntas, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, né? Ela separa tudo que precisa ser separado e visto para nos transformar. A palavra tem o poder de escanear, vamos dizer assim, todo o nosso ser. A palavra expõe quem nós somos, E tudo que precisa ser mudado em nós. O Senhor sabe o que precisa ser mudado exatamente em cada um de nós. Ele sabe onde agir. Acolher com mansidão é permitir que a palavra possa agir nas nossas vidas, produzindo a vontade de Deus em nós. João 15:7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu vou repetir: se permanecerdes em mim, se nós permanecermos no Senhor, e as minhas palavras permanecerem em vós, se a palavra do Senhor permanecer em cada um de nós, podemos pedir o que quiser, que será feito. Então você quer ter as suas orações respondidas, atendidas, quer ter as suas necessidades satisfeitas, quer ver os seus sonhos tornarem-se realidade, então permaneça no Senhor, na sua presença, na presença do Senhor, e acolha a palavra do Senhor no seu coração, praticando-a e não apenas ouvindo. Seja um cristão ativo. Cristo é a palavra é o próprio Deus. Renda-se a Cristo e permita que a sua alma seja trabalhada e salva. Eu espero que tenham gostado, né? Aqui está escrito inscrever-se, para quem ainda não se inscreveu no canal. Por favor, se inscreva. Se você gostou, dê um like. Isso permite que o canal e as mensagens possam abranger mais pessoas, possam ser vistas por mais pessoas. Eu peço ao Senhor que cada um de nós tenhamos uma excelente semana, que nós possamos ser praticantes da palavra, que possamos ter a nossa alma transformada dia a dia no tempo que se chama hoje e enquanto durarmos nesta terra. Que o Senhor possa trabalhar em nós, que o Senhor possa nos amadurecer.
e que todos os nossos e todas as pessoas que a gente tenha contato possam receber dessa palavra. Amém.